Cara, para tudo por um segundo. Porque o que pode acontecer nessa convocação da seleção não é só mais uma lista. Não é só um nome aparecendo num telão. Não é só mais uma coletiva da CBF. A gente pode estar assistindo ao último grande capítulo da história do Neymar com a camisa da seleção brasileira. Talvez justamente quando parecia que tudo tinha acabado. Porque pensa comigo. Há poucos dias, o cenário era completamente diferente. Tudo apontava para um não. Jornalistas importantes falando que ele estava fora. Informações de bastidor dizendo que a decisão já tinha sido tomada há semanas. Muita gente da imprensa tratando a ausência dele quase como algo definitivo. Parecia encerrado. Parecia o fim. Parecia aquele momento de filme em que o protagonista já tá andando na chuva enquanto sobe os créditos. Só que, do nada, o clima virou. E virou de um jeito muito estranho. As casas de aposta mudaram, os bastidores começaram a ficar silenciosos demais. A CBF começou a procurar o Santos. Os jornalistas mais próximos do Neymar começaram a mudar o tom. E agora, simplesmente vazou uma informação fortíssima de que o Neymar deve estar na convocação da Copa do Mundo. Sim. Aparentemente, o homem vai. E se isso realmente acontecer, meu irmão, o futebol brasileiro vai entrar num dos debates mais caóticos dos últimos anos. Porque o Neymar hoje divide o país em dois extremos. Tem quem acha absurdo ele sequer ser cogitado. Tem quem acha absurdo imaginar uma Copa sem ele. Mas, independente do lado, todo mundo vai assistir essa convocação. Todo mundo. Porque isso aqui já deixou de ser apenas futebol. Isso virou legado, virou despedida, virou símbolo, virou pressão, virou esperança. Virou a última dança de uma geração inteira. E nesse vídeo aqui, eu quero organizar toda essa loucura. Quero te mostrar como a história mudou completamente em poucos dias. Por que a informação do Neymar fora da Copa parecia tão forte? O que aconteceu nos bastidores do Santos? Quem começou a mudar o rumo dessa narrativa? E por que agora existe uma chance real dele aparecer na lista final do Carlo Ancelotti? Porque, sinceramente, o clima tá muito diferente. E talvez a gente esteja assistindo ao começo da última Copa do Neymar. E agora, bora entender toda essa história, porque ela ficou muito maior do que parecia. Primeiro de tudo, a gente precisa voltar alguns dias no tempo. Porque se você abrir as redes sociais, entrar no YouTube agora, olhar os cortes agora, parece que sempre existiu uma esperança do Neymar ir pra Copa. Mas não era assim. Muito pelo contrário. O cenário era praticamente de funeral futebolístico. E tudo começou a pesar de verdade quando surgiu uma informação do jornalista Caio Mota. E aqui é importante deixar uma coisa clara. Não era perfil aleatório. Não era página caça-clique. Era uma informação de alguém conhecido no meio. E o tom da notícia assustou justamente porque não parecia especulação. Parecia decisão tomada. A informação basicamente dizia que o Neymar estava muito improvável na convocação da Copa. Mas não só isso. A matéria falava que existia um consenso dentro da comissão técnica de Carlo Ancelotti de que ele não estaria na lista final. E, irmão, quando você lê consenso interno, acabou. Porque não parece, ainda vamos avaliar. Não, parece já decidiram. E pior ainda, a notícia falava que isso não era recente. Ou seja, aparentemente essa decisão vinha sendo construída há bastante tempo. Então imagina o impacto disso. O torcedor brasileiro já estava naquela dúvida eterna. Neymar vai, Neymar não vai, tem condição, tá sem ritmo, tá lesionado, vale a pena, é melhor renovar, é melhor virar a página. Aí do nada aparece uma informação forte dizendo, acabou. Ele tá fora. Sinceramente, naquele momento, parecia muito plausível. Porque, olhando friamente, o Neymar realmente não vive seu auge físico. As lesões viraram rotina, o ritmo já não é o mesmo, a intensidade também não, e existe um debate totalmente legítimo sobre até onde vale apostar num jogador que chega cercado de incerteza física. Só que futebol, principalmente futebol brasileiro, nunca é só racional. Porque o Neymar não é tratado como um jogador comum. Ele é um símbolo, um personagem, e isso muda completamente o peso da discussão. Porque quando você tira o Neymar da Copa, você não tá só tirando um atacante. Você tá arrancando a referência técnica, o rosto da geração, o cara que concentra a pressão, o jogador que muda o clima do estádio só de aquecer na lateral. E aí, começou o caos. Primeiro surgiram comentários soltos. Um ex-jogador falando aqui, outro ali, uma pressãozinha da mídia, um debate em programa esportivo, será aparecendo no ar. Só que ninguém tinha informação concreta. Era tudo opinião. Tudo achismo, tudo torcida. Até que aparece o nome de Lucas Musetti. E aí a história muda de patamar. Porque o Musetti não apareceu falando, acho que vai. Não. Ele trouxe uma informação muito mais pesada. Neymar deve ser convocado. E aqui entra um detalhe importante. O Lucas Musetti cobre o Santos de perto. Muito perto. Ele acompanha bastidor, treino, clube, departamento de futebol, ambiente interno. Ou seja, quando alguém assim resolve colocar a cara numa informação dessas, não é qualquer coisa. E aí começou aquela sensação estranha no futebol brasileiro. Sabe quando parece que o roteiro mudou sem ninguém avisar? Porque até então, tudo apontava pro não. E agora, de repente, a informação começa a caminhar pro sim. Só que o mais interessante nem foi a manchete. Foi a explicação. Porque o próprio Musetti deixou claro que não estava tentando forçar hype barato. Muito pelo contrário. Ele falou que conversou com fontes extremamente confiáveis dentro do ambiente do Santos.
E uma dessas fontes teria sido direta: o Neymar vai ser convocado. Pode cravar. Irmão, olha o tamanho disso. Porque jornalista sério não coloca esse tipo de fala na mesa se não confiar muito na informação. Isso coloca reputação em jogo, credibilidade em jogo, nome em jogo. E o mais curioso, ele ainda foi cauteloso. Isso dá ainda mais força pra notícia, porque ele não veio naquele estilo, 100.000% confirmado. Não. Ele basicamente falou: calma, até segunda-feira tudo pode acontecer, mas a informação que eu tenho é muito forte. E isso passa uma sensação de bastidor real, de alguém que tá tentando informar, não viralizar. E aí começam a surgir detalhes que deixam tudo ainda mais interessante. Segundo as informações, a Confederação Brasileira de Futebol começou a procurar o Santos recentemente para pedir relatórios físicos do Neymar. E aqui entra um detalhe muito importante. Isso é relativamente normal em convocação? É. Mas aparentemente o nível de interesse aumentou muito nos últimos dias. Mais perguntas, mais contatos, mais preocupação com exames, mais acompanhamento. Ou seja, o comportamento da CBF começou a indicar que existia uma possibilidade real do Neymar estar nos planos. E aí, meu amigo, o clima mudou completamente. Porque até quem dizia não vai, começou a mudar o discurso para talvez vá. E isso no futebol significa muita coisa. Porque normalmente, quando a imprensa inteira começa a mudar o tom ao mesmo tempo, é porque alguma informação de bastidor começou a circular forte. E tem outra camada nessa história que quase ninguém tá falando direito. A presença do Neymar muda completamente a dinâmica psicológica da seleção. Com ele em campo, a pressão muda de lugar. Sem Neymar, o peso cai inteiro nas costas do Vinícius Júnior. E sejamos sinceros, o Vini ainda não virou o cara da seleção do jeito que é no Real Madrid. No clube ele destrói, mas na seleção o contexto é diferente, a cobrança é diferente, a camisa pesa diferente. Então quando o Neymar aparece, ele automaticamente vira o centro gravitacional da narrativa. As críticas vão pra ele, a expectativa vai pra ele, a pressão vai pra ele. E isso alivia muito o restante do elenco. Inclusive jogadores mais jovens. Porque hoje a seleção vive um momento estranho. Ela tem talento, mas parece faltar uma figura central. E gostem ou não, o Neymar ainda ocupa esse espaço no imaginário do futebol brasileiro. Agora, vamos falar da parte mais maluca dessa história toda? Talvez o Neymar nem precise jogar absurdamente pra presença dele já mudar a Copa do Brasil. Porque só dele tá lá, o ambiente muda. O adversário muda a preparação, a mídia internacional muda o olhar, a torcida muda a energia. Os companheiros entram mais leves. É quase como se o Neymar carregasse uma aura futebolística absurda em volta dele. E isso é algo que estatística nenhuma mede. Agora, claro, também existe o outro lado. Existe a preocupação física, existe o medo das lesões, existe o questionamento sobre ritmo. Existe o debate. Vale levar um jogador que talvez não esteja 100%? E, honestamente, esse debate faz sentido. Porque, olhando friamente, dá pra entender perfeitamente quem defendia que ele ficasse fora. Só que Copa do Mundo raramente é construída só na lógica. Copa também é símbolo, narrativa, experiência, peso emocional, personalidade. E o Neymar tem tudo isso sobrando. Inclusive, talvez justamente por isso o Ancelotti tenha segurado tanto esse mistério. Porque, pensa comigo, se ele realmente levar o Neymar, o italiano basicamente conseguiu fazer o país inteiro parar pra assistir uma convocação. Isso é muito Ancelotti. Aquele jeito silencioso, frio, sem entregar nada, sem confirmar nada, só observando o caos crescer em volta dele igual um vilão elegante de filme europeu. E vou falar uma coisa, se o Neymar aparecer como um dos últimos nomes da lista, acabou. O país explode. Vai parecer final de reality show. Agora, entrando no lado Santos da história, também tem um contexto muito importante. Porque, aparentemente, existe uma grande chance do Neymar reduzir bastante a minutagem antes da Copa. E, sinceramente, faz total sentido. A prioridade absoluta virou o Mundial. O Santos entende isso, o Neymar entende isso, todo mundo entende isso. Porque uma pancada errada, uma entrada mais forte, um tornozelo preso, e acabou o sonho. E tem um detalhe curioso. O próprio ambiente parece tratar o Santos quase como uma preparação final para o Neymar chegar inteiro na Copa. Como se fosse um laboratório competitivo. Ele joga, pega ritmo, recupera a confiança, recupera a sequência, mas sempre com o olho totalmente voltado para o Mundial. E aí entra aquela pergunta que ninguém consegue responder. E se der certo? Porque imagina esse roteiro. O cara desacreditado, questionado, chamado de ex-jogador por metade da internet, quase fora da convocação. Aí vai pra Copa, cresce no mata-mata e o Brasil encaixa. Meu irmão, viraria uma das maiores histórias da história do futebol brasileiro. E é exatamente por isso que esse assunto tá dominando tudo. Porque ninguém sabe o que vai acontecer, mas todo mundo sente que alguma coisa grande tá prestes a acontecer. Então agora é esperar. Esperar a convocação, esperar o telão, esperar o nome, esperar o silêncio antes do anúncio. Porque quando chegar a hora, ou o Brasil vai assistir ao fim definitivo da era Neymar, ou a gente vai assistir ao começo da última dança do camisa 10 com a amarelinha.